Acacor seria uma cidade perdida no meio da Amazônia, habitada por um povo que teria sido escolhido pelos deuses para registrar informações astrológicas. Já ouviu falar? Olá cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim, esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta. E lembram de quando eu falei da cidade de Z? Eu vou deixar um card aqui em cima para quem não viu poder assistir o vídeo, mas Acacor seria mais uma dessas cidades perdidas que estariam por aqui na Amazônia. Acacor tem uma história cheia de mistérios que envolve uma cultura extinta, deuses antigos, alienígenas, mentiras, tudo de uma forma muito bem amarrada, mas também pode ser uma história totalmente inventada. Então ó, já deixa seu like, se inscreve se estiver chegando agora, compartilha esse vídeo para os seus amigos, faz uma pipoca, porque eu vou te contar tudo. Assim como na cidade de Z, Acacor também tem uma pessoa que é peça fundamental para sua história, e essa pessoa se chama Tatum Canara. No final dos anos 60, Tatum Canara encontrou uma segunda pessoa-chave para a história de Acacor no Acre, que era o jornalista chamado Karl Brugger. Karl Brugger estranhou aquele homem que era branco, tinha um sotaque alemão, ser chamado de índio pelas pessoas ali ao redor, e ele perguntou pro Tatum Canara ali quem era ele, por que que ele era chamado de índio e era branco e por que que ele tinha aquele sotaque. E foi aí que o Tatum Canara contou sua história. Ele contou que não era um índio. Segundo ele e o seu povo moravam numa cidade chamada Acacor. As pessoas que moravam nessa cidade teriam sido escolhidas pelos deuses antigos. Esses deuses teriam chegado no planeta Terra há muitos anos atrás, voando em suas naves, e eles teriam dito que tinham vindo de um planeta muito distante com o objetivo de espalhar conhecimento pelo universo. Eles teriam escolhido seu povo para serem responsáveis por colherem informações astronômicas da nossa região do universo. Seu povo, chamado Uga Mongulala, teria vivido nessa cidade, Acacor, e em outras cidades construídas por esses deuses desde 13 mil anos antes de Cristo. Karl, muito interessado na história de Tatumka, resolveu se aprofundar na história do homem e descobriu, com a ajuda de um amigo que era do Serviço Secreto Brasileiro da época, que a história do Tatum Canara era muito conhecida ali na região, tão conhecida que ela era até documentada pelos jornais do Acre. Ele seria filho de uma freira alemã que teria vindo para o Brasil na época do nazismo e se casado com o rei de Acacor, o que fazia o Tatum Canara ser príncipe daquele reino todo que ele descrevia. Ele disse que na época do nazismo, muitos nazistas refugiados vieram para o Brasil e acabaram se escondendo em Acacor. Inclusive, a língua falada da cidade secreta seria alemão. Karl colheu horas de depoimentos do Tatumka e com esses depoimentos ele escreveu um livro chamado As Crônicas de Acacor. Esse livro fez sucesso no mundo inteiro, porém, estranhamente, aqui no Brasil o governo proibiu esse livro. E isso deu margem para que as teorias da conspiração começassem a partir daí. Mas guarda essa informação que eu volto nas teorias mais tarde, tá bom? Mas como seria Acacor? Segundo os registros, segundo o que Tatumka contava, Acacor era uma cidade que ficava entre o Brasil e o Peru e ela era rodeada por uma grande muralha de pedra e nessa muralha existiam 13 entradas. Essas entradas elas eram tão estreitas que só podia passar um homem de cada vez por ali. A planície leste da cidade era guardada por torres de pedra, onde guerreiros escolhidos estavam sempre vigiando. A cidade era dividida em 4 partes, tendo 2 ruas principais que se cruzam no meio. Segundo ele, essa divisão corresponde aos 4 pontos do universo e por isso os deuses a fizeram assim. Há um grande templo no centro, chamado Templo do Sol, com um grande espelho dourado no teto. 26 cidades menores ficavam ao redor de Acacor, mas essas 26 cidades teriam sido destruídas pela primeira catástrofe prevista pelos deuses, que foi o que os cristãos narram como o dilúvio. Além das cidades, 3 complexos sagrados teriam sido construídos também, e no centro desses 3 complexos teria sido erguida uma pirâmide, e nessa pirâmide os deuses se reuniam para fazer rituais. Segundo Tatumka, a ponta da pirâmide é a única coisa que ainda pode ser vista desse complexo sagrado, pois o resto foi tomado por vegetação. Existe até essa suposta foto da pirâmide da Amazônia que deixou todo mundo meio bobo na época, lembra? As irmãs de Acacor, a Canis e a Karim,
também eram fortalezas criadas pelos deuses e tinham arquitetura semelhante à capital Akakor. Tatum Kanara conta que os deuses administravam tudo diretamente de Akakor, que eles tinham pedras mágicas por onde eles conseguiam olhar e através das pedras enxergar o mundo inteiro, as outras cidades, tudo que existia no mundo na época. Segundo Tatunka, existe uma segunda cidade chamada Akakor Baixa. A Akakor Baixa fica embaixo da terra, exatamente na mesma direção da Akakor Superior. E foi para essa Akakor Baixa que o seu povo fugiu quando o Tatunka e os sacerdotes ordenaram que os guerreiros destruíssem a Akakor Superior. Isso porque a Akakor Superior denunciaria para nós, os chamados Bárbaros Brancos, a sua localização. E esse encontro despertaria uma próxima grande catástrofe. Por isso, eles decidiram destruir a Akakor Superior, todo mundo fugiu para a Akakor Inferior. Da Akakor Baixa, a cidade subterrânea, eles teriam acesso a outras 13 cidades subterrâneas utilizando túneis. Partindo de Akakor até uma dessas outras 13 cidades subterrâneas, eles levariam em média 8 dias para fazer esse cruzamento. Depois que um grupo de alemães fez um documentário sobre a vida do Tatum Kanara, a polícia alemã começou a investigar o homem. Eles começaram a investigar a vida dele e descobriram que uma suposta ex-mulher existia. Essa suposta ex-mulher disse que esse homem não se chamava Tatum Kanara, e sim Günther Hauck, e que ele teria fugido da Alemanha, deixando ela e os filhos para trás sem pagar pensão. Tatunka desmentiu toda a história para a imprensa da época e também essa investigação nunca foi concluída, porque não houve acusação de nenhuma parte. Os boatos sobre o homem só pioraram depois que 3 pesquisadores que teriam falado com Tatunka antes de partir para uma expedição para encontrar Akakor teriam desaparecido. E as coisas pioraram ainda mais quando o crânio de um deles foi encontrado na mata. O Tatunka passou a ser o principal suspeito sobre esses desaparecimentos e esse assassinato, mas ele conseguiu provar através de um álibi que ele não estava lá no local do crime. Lembra que eu tinha dito para vocês guardarem a informação das teorias da conspiração? Pois é, era para esse momento. É porque o jornalista Karl Brugger, aquele que encontrou Tatunka e escreveu o livro, pois é, ele foi assassinado no Rio de Janeiro, no meio da rua com diversos tiros no peito, e o assassino que matou ele nunca foi encontrado. Ou seja, depois do governo proibir o livro do Karl Brugger aqui no Brasil, o Karl Brugger ser assassinado no Rio de Janeiro por um assassino que ninguém nunca encontrou quem era, no momento em que ele decidiu se aposentar justamente para voltar a procurar por Akakor, fez com que os amantes da teoria da conspiração já pensassem que essas histórias todas sobre o Tatunka, seu Günther, tivessem sido inventadas também para desmerecer a história do Tatunka e ele se passar por mentiroso e toda essa história sobre Akakor ser realmente deixada para lá. Então, a partir daí, muitas teorias da conspiração começaram a ser inventadas, pensadas, filosofadas em cima desse caso todo sobre Akakor. Mas agora que vocês já sabem os dois lados da história, eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham disso tudo. Vocês acham que o Tatunka inventou tudo isso? Vocês acham que o governo está realmente tentando encobrir uma história? Vocês acham que a Akakor tá ou não está por aí? Me digam aqui nos comentários e, por favor, não esqueça do seu like, não esqueça do seu comentário, não esqueça de compartilhar esse vídeo. A gente está quase chegando a 30 mil inscritos, se vocês puderem se inscrever eu vou ficar muito feliz. O editor responsável por esse vídeo é o Gui, o arroba dele também vai estar aqui embaixo. Então é isso, cabeçudos, eu volto na semana que vem com mais um vídeo aqui no Cabeça de Tinta. Muito obrigado, tchau!